Já pensou se você tivesse um clone à sua disposição, para você tirar as peças dele e substituí-las no seu corpinho, se você precisasse, quando você precisasse? Um tanto quanto bizarro, né? Pois é, essa é a resenha do filme The Island, de 2005, A Ilha, que é muito interessante sobre os aspectos de coisas que já estão sendo feitas agora e vale a pena retomar esse filme. Então vamos lá, vamos ver o que o filme revela. Então, The Island, ou A Ilha, é um thriller americano de ficção científica de 2005, dirigido e coproduzido por Michael Bay. É estrelado pelo maravilhoso Ewan McGregor, gosto muito dele por causa do Obi-Wan Kenobi, de Guerra nas Estrelas. A indiscutivelmente linda e simpática e inteligente Scarlett Johansson, a Viúva Negra, né? Digimon Hounsou, um ótimo ator, por sinal, que faz um papel pequeno aqui. Sean Bean, que é tão famoso, Michael Clarke Duncan e Steve Buscemi. Todos atores muito bons e também sempre fazendo papel de vilão, geralmente, ou meio vilão, mas todos ótimos. Mas, indiscutivelmente, a dupla principal arrasa. Então, é um filme sobre um tal de Lincoln Six Echo, Lincoln 6 Echo, que é o papel do McGregor, que é o Obi-Wan Kenobi, que luta para se encaixar no mundo altamente estruturado em que vive, isolado em um complexo, e na série de eventos que se desenrolam quando ele questiona o quão verdadeiro esse mundo é. Então, nós estamos aqui falando sobre clones que eram criados e acelerados o seu desenvolvimento para chegar à idade adulta muito rápido. Em um determinado momento, que o filme não revela por que e como, alguns deles eram então levados à vida, nascimento, já adultos, e colocados em um mundo totalmente cheio de ilusões, mais ou menos como se fosse o Jardim do Éden, com memórias falsas implantadas, dizendo a eles que ocorreu uma catástrofe no mundo real e que eles estavam lá no Jardim do Éden, não é o seu termo que eles colocam, mas é para você entender, e que eles deveriam ficar lá até que em algum lugar do planeta tivesse condições de ser habitável novamente. Então havia uma espécie de loteria. Todo dia alguém era sorteado, ou quase todo dia, para ir à tal da ilha, que era o meio natural que eles projetavam lá. Aquela ilha, ela não estava contaminada, havia uma vida natural lá e eles poderiam ir para a ilha, viver lá, como se fosse o Jardim do Éden. Então eles eram eleitos para o Jardim do Éden. Mal sabiam eles o que acontecia na verdade. E aí se desenrola toda a história. Então, o que acontece com Lincoln é que ele começa a adquirir consciência e sair desse estado de bobeira absoluta, estado meio zumbizado que estavam todos, com memórias implantadas, lembrando de um passado que nunca tinha realmente acontecido, né? E ele começa a despertar e questionar as coisas, coisa que ninguém tinha feito até então. Então, alguém sempre surge adquirindo consciência de si mesmo. Peraí, quem sou eu? Quem é você? Aonde estou? Isto é mesmo real? Isso aqui é verdadeiro? Mas será que esses caras que estão fazendo isso com a gente realmente estão cuidando de nós? Será que eles realmente gostam da gente e estão fazendo tudo para o nosso bem? Ou esse mundo da fantasia, essa historinha de conto de fadas que nos contam, essa futura gratificação de um mundo melhor que nós vamos passar a viver depois de um reset? Será que isso realmente é verdadeiro? Mas espera aí, será que as memórias que eu tenho na minha cabeça realmente são verdades? Ou aquilo que eu acho que faz com que eu tenha as opiniões que eu tenho hoje, foram simplesmente implantadas na minha cabeça porque alguém queria me dar um raciocínio baseado nesse banco de dados e que, portanto, através dele gera a obediência e a servidão, inclusive até a disposição para se entregar ao mistério da fé, né?
que é o que levava à condução do filme. Então essa parte principal que você tem que prestar atenção quando você vê o filme e não simplesmente ir na historinha sem entender que tudo que está nos filmes está sempre revelando uma outra coisa para você quando você tem olhos e banco de dados e você não vive na ilha, né? Achando que é tudo para o seu bem e que todos te querem muito bem. Assim, Lincoln descobre que os habitantes do complexo são clones usados para extração de órgãos, bem como substitutos para pessoas ricas no mundo exterior. Então, aí ele tenta escapar com a Scarlett Johansson, que é a Jordan 2 Delta, Jordan 2 Delta, e expor o mundo, e expor ao mundo o movimento de clonagem ilegal. Então, esse filme, A Ilha, custou 126 milhões para ser produzida e faturou 162 milhões e 900, não é muito se você olhar no mundo hollywoodiano, os blockbusters, eles faturam no mínimo 2 vezes a receita, né? Então, ele não foi muito bem, foi bem, não foi prejuízo, mas não foi muito bem dentro das considerações hollywoodianas. Então, Lincoln desperta, começa a despertar, porque ele começa a ter sonhos, ninguém sonhava lá, né? Então, essa pergunta, você sonha? Você sonha? Não, me lembro dos sonhos, tal. Então, começa a ter sonhos do que ele sabe que não provém de suas próprias experiências. Então, ele começa a ter sonhos da sua fonte original, e essa é uma outra dica do filme. Então, a genética dele, da onde o corpo dele havia sido gerado, embora ele fosse uma outra pessoa, porque o seu clone não é você. O seu clone, se você tiver um clone, ele tem a mesma genética que você. Mas embora ele tenha a sua cara, ele tenha todas as suas características físicas, ele não é você. Ele é uma outra pessoa. Um clone é como ter uma realidade paralela, né? É um pouco mais grave ainda que um irmão gêmeo, porque o irmão gêmeo não tem exatamente o mesmo DNA que você. Ele compartilha genes com você. Um clone tem o mesmo DNA que você, mas ele não é você. É outra pessoa. Isso é muito importante você entender, que é o mesmo raciocínio entre realidades paralelas. Então, em uma realidade paralela, se você encontrasse a você, um outro você, de uma realidade paralela, ou 2 ou 3 você, então, com 4 ou 5 você de realidades paralelas, é bom você entender que não são você. Em cada realidade paralela é um outro você. Então, é a mesma questão que você tem aqui dos clones. Ok. Mas os clones compartilham memórias, porque é uma questão de antena, de recepção e emissão. Então, esta memória que é compartilhada influencia um ao outro, que é exatamente o que acontece em realidades paralelas. No caso das realidades paralelas, e tanto dos clones, o que você tem é uma ligação pelo eu superior, né, que é o administrador a nível de persona, com variações da persona sob outras características de alma, vamos dizer assim, que são outras almas. Então é como se uma alma superior se fracionasse em almas inferiores, utilizando o mesmo corpo. Mas não é a mesma persona. Então são todos humanos, mas não são a mesma persona, embora se pareçam, e compartilhem memórias devido à ressonância, ok? Então, isso poderia levar umas horas de explicação, talvez até alguns dias, com tanto banco de dados que há para falar a respeito, mas essa é uma forma rapidinha para você entender. Então, Lincoln começa a ter sonhos, ele começa a adquirir consciência e aumentar um estado vibracional, saindo desse adormecimento que a grande maioria estava lá, todos estavam, exceto ele e a personagem principal, a dupla principal, a Jordan, e passam então a buscar mais coisas, mais alternativas. Então há um cientista que dirige o complexo, que é o Dr. Merrick,
né, que está preocupado por causa de Lincoln não ser igual aos outros e mostrar que está despertando. Ele começa a monitorar a atividade cerebral dele. Enquanto visitava secretamente uma usina de energia fora dos limites do porão, onde o técnico do local, James McCord, trabalha, Lincoln descobre uma mariposa viva em um duto de ventilação, levando a deduzir que o mundo exterior, então, não está realmente contaminado. Então Lincoln segue a mariposa para outra sessão, onde descobre que a loteria que eles faziam, aquele sorteio, né, que era para a pessoa ir para a ilha da fantasia e viver no Jardim do Éden, que ele vai entrando lá pela sessão e vê isso com os próprios olhos, era na verdade um sistema para remover seletivamente os órgãos dos habitantes, né? E eles então os anestesiavam e retiravam daqueles vencedores da loteria os órgãos necessários, né? Inclusive havia uma maternidade lá onde eles faziam a produção desses outros seres que estavam dentro de sacos gestacionais crescendo em velocidade acelerada. Enquanto isso vai acontecendo, Jordan vai ser selecionada para a ilha. Então, significa que a mãe do clone dela estava precisando de suas peças, né? Aí Lincoln consegue pegar Jordan e escapam das instalações e vão para um deserto, quando então explica a verdade para ela e exploram o mundo real. Merrick contrata um mercenário, um ex-agente, Albert Lawrence, para encontrá-los e devolvê-los a um complexo. É interessante, então, aqui que o tal do ex-agente acaba se sensibilizando pelos dois e no final acaba ajudando os dois, né? Quando ele percebe que o que disseram para ele que eram como animais sem consciência, não era bem assim. Então esses mercenários e esse ex-agente acabam ajudando o casal a conseguir vencer todo o problema que eles estavam tendo, né? Aí então Lincoln e Jordan encontram o simpático McCord, que explica a eles que todos os residentes das instalações, eles são clones de patrocinadores ricos, que são mantidos na ignorância e alguns em estado total de suspensão do mundo real, clonados para questão de necessidade deles física. Então, McCord fornece o nome do patrocinador de Lincoln, dizendo que o teu corpinho pertence a esse cara, que é igual à sua cara, né? Em Los Angeles, ajuda a chegar à instalação onde eles embarcam em um trem para Los Angeles antes que os mercenários encontrem. Então, na cidade de Nova York, a patrocinadora de Jordan era uma modelo, tem fotos dela de propaganda em tudo que é lugar, era uma modelo chamada Sarah Jordan. Eles sempre utilizavam o sobrenome ou o nome do principal e depois colocavam códigos, né? Então ela está em coma em um acidente de carro e precisa dos transplantes de Jordan para sobreviver. O patrocinador de Lincoln é um tal de Tom Lincoln, um super mau caráter, que dá ao Lincoln clonado algumas explicações sobre o que é essa questão dessa organização que faz essas clonagens, fazendo então com que o Lincoln clonado percebesse que estava com as memórias do seu original, né? Então Tom concorda em ajudar Lincoln e Jordan, mas precisando desesperadamente do fígado de Lincoln para sobreviver devido à cirrose, secretamente ele estava enganando eles. Ele concorda porque estava enganando, ele secretamente contata o Merrick, que envia Lawrence, que é o mercenário lá, o ex-agente e com os seus mercenários, para a localização. Depois de uma perseguição de carro no subúrbio de Los Angeles, Lincoln engana Lawrence para atirar em Tom, permitindo que ele assuma a identidade de Tom. Ele troca de lugar. Então, Merrick supõe que um defeito de clonagem foi responsável pelas memórias de comportamento de Lincoln, fazendo com que ele e todas as suas gerações futuras de clones questionassem seu ambiente até usassem as memórias de seu patrocinador. Então, isso estava começando a acontecer, mas ainda em pequena escala. Para evitar isso, ele decide eliminar as 4 mais novas gerações de clones e começar tudo de novo, coisa que ele acaba não conseguindo fazer, porque Lincoln e Jordan planejam liberar os outros clones. Então, posando como Tom, o Tom Lincoln, o clonado, se passa como sendo o Tom original,
e entra nas instalações para poder resolver esse problema. E porque eles então precisavam do corpinho dele para fazer umas novas medições, que é o papo que conta no filme. Então ele entra nas instalações e começa a desligar a própria instalação e quebrar a instalação e estourar a instalação. Jordan se permite ser pega para ajudar no plano de Lincoln. Então, Laurent, que tem escrúpulos morais sobre o tratamento dos clones depois de testemunhar sua luta pela sobrevivência e saber que Sarah Jordan pode não sobreviver mesmo com os transplantes de órgãos, ele ajuda Jordan. Então, Lincoln mata Merrick, que é o malvado diretor da instituição, e os clones são libertados, vêm do mundo exterior pela primeira vez, né? Lincoln e Jordan navegam juntos em um barco em direção à ilha para onde todos os clones foram prometidos que iriam, mas nunca foram levados. Então a história acaba assim, como se fala em espanhol, colorim colorado este cuento se acabado, né? Mas a gente vai ver aqui uma parte das conversas para você poder entender e a gente fazer discussão. Algumas frases que foram ditas. O Dr. Merrick, o malvadão médico, diz: numa apresentação para aqueles que iam comprar mais clones, contratar os seus clones. Ele diz: senhoras e senhores, bem-vindos à próxima geração da ciência, a Agnate. Quem não sabe o que é Agnate? Agnados é uma pessoa descendente do mesmo ancestral masculino de outra pessoa especificada ou implícita, especialmente por meio de linhagem masculina. É um termo que, no caso aqui, na verdade, também tinha os derivados de mulheres, mas é um termo que significa aquele que derivou do outro. Então ele diz: a Agnate é uma estrutura orgânica projetada diretamente na idade adulta para combinar com a idade do cliente, né? É o objetivo no nosso trabalho. Então você está no estágio 1, que é onde eles estavam vendo, é o estágio de desenvolvimento. Em 12 meses, ele estará pronto para a colheita. Eles gostam desse termo, harvesting, para a colheita. Nós vimos isso já naquele O Destino de Júpiter, dos irmãos, na época, Wachowski, né? Dos mesmos de Matrix. Interessante. Fornecendo um segundo par de pulmões, pele fresca, tudo geneticamente indistinguível da sua e em conformidade com as leis eugênicas de 2015. Precisamos olhar isso. Todos os nossos agnetes são mantidos em um estado vegetativo persistente. Eles nunca alcançam a consciência. Isso, como vimos, é mentira, porque eles tinham alguma consciência de si mesmo. O que ele diz não alcança a consciência é aqueles que estavam dentro dos saquinhos lá, em desenvolvimento, mas aqueles que eram já nascidos, eles então estavam desenvolvendo a consciência. Ele diz: eles nunca pensam. Isso é uma mentira brutal. Sofrem ou sentem dor. Você acabou de ver que não é bem assim: alegria, amor ou ódio. Isso é o que eles vendiam para os outros. Aqui é o mesmo conceito do aborto, né? Então, o bebê não sofre porque o bebê não é bebê. O bebê é um feto. O feto não sente dor, alegria, amor ou ódio. Então, eles querem fazer aborto até os 9 meses de gestação. É o mesmo conceito. Então, é um produto, senhoras e senhores, em todos os aspectos importantes. Não é humano. O fato de se aprovar um aborto sem razão de doença ou estupro, que eu acho que cada consideração é uma consideração, e o estupro, logo no início, tem que ter esse direito, né? Leva a um paralelismo ao que você tem neste filme, né? Então, aquele Dr. Merrick diz assim: eu dou a vida, I give life. Eu descobri o santo grau da ciência, Sr. Laurent. Eu dou vida. Os agnates são simplesmente ferramentas, instrumentos. Eles não têm alma. As possibilidades são infinitas aqui. Você vê com a colocação? Eles não têm alma. Essa história de que o bebê não tem alma, que ele só adquire a alma quando ele nasce, tudo isso é uma iera, blá, 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 porque um ser vivo é um ser vivo. Tem nascido ou não, ele está vivo. Ele já é um ser. Ele já está pensando dentro do estado de consciência que lhe é devido. Ele tem direito à vida. Então, ele tem que ser tratado como um humano,
com todos os seus direitos. Só que não é isso que está acontecendo. E realmente vai em direção à aprovação do aborto, que as pessoas estão cada vez mais adormecidas, permitindo as maiores atrocidades. E essas horrorosidades que se estão permitindo só estão aumentando, porque na hora que entra uma, vai entrando, você vai dando o dedo, vai entrando na mão, vai pegando o braço, e agora já está indo o corpo inteiro para ser comido pelo dinossauro, que é o que está acontecendo com a humanidade. Aí diz assim: em 2 anos poderei curar a leucemia infantil. Como é que você cura a leucemia infantil? Nesse caso, transplantando a medula óssea de outros. Então você mata uns para salvar os outros. Essa é a história dos escolhidos, né? A blasfêmia, que isso seja uma blasfêmia, dos escolhidos, o povo escolhido. Nesse caso aqui, o povo escolhido é o povo que tem a grana. Então, os milionários têm direito à vida no Coliseu e os que são clonados, não adianta nem dizer que são pobres, porque eles não têm condição social, os produzidos artificialmente, que são tão humanos quanto os anteriores, morte. Então, que lindo é isso, né? Você já tem um pouco disso naquele filme Altered Carbon, que é o termo, Altered Carbon. Então, quem não viu, tem uma resenha minha sobre isso, Altered Carbon, falando sobre a troca das capas, né? Então, a pessoa transferia a sua identidade de uma capa, que é um corpo, para outra capa, né? E com a mesma consideração de jogar fora aquele corpo que era criado para a transferência de capas. Interessantemente, esse conceito está aumentando a cada vez mais. Isso significa que já estão fazendo isso. E eu não duvido nem um pouco cá entre nós, tá? Aí o Dr. Merrick diz: quantas pessoas da Terra podem dizer isso, Sr. Laurent? A Laurent diz: acho que só você e Deus. Essa é a resposta que você está procurando, não é? Ou seja, o Merrick que diz se sentir igualzinho a Deus, dá vida e tira a vida conforme o seu desejo. É o Deus do Antigo Testamento, tão mau, vil e terrível, egoísta quanto ele. Diz lá, vocês são clones. Uma cor diz, cara, por que eu tenho que ser o cara que diz às crianças que Papai Noel não existe? Ok, veja, você não é como eu. Quer dizer, você não é humano. Quer dizer, você é humano, mas você simplesmente não é real. Não é tipo uma pessoa real como eu. Vocês são clones. Vocês são cópias de pessoas aqui no mundo. Veja bem que discussão, né? Mas Emacord está dentro de um conceito desses que fazem o clone e o consideram como um animal de segunda categoria. Isso nunca aconteceu. Essa é a frase. Então, a Jordan 2 Delta, ou seja, Jordan clonada, ela diz, eu tenho mãe, eu me recordo dela. Aí uma Cord diz, sim, eu sei. Aí a Jordan diz, eu cresci numa fazenda, eu tinha um cachorrinho e uma bicicleta. Aí uma Cord, sim, uma bicicleta, um flyer rosa e um fofo com pequenas borlas no guiador. E você subiu a rua até a casa da sua avó, tocou a campainha, ela saiu e serviu biscoitos no fogão? Aí a Jordan diz, sim. Aí McCord, não. Impressões de memória, eu os vi. Um amigo meu é programador no instituto, ele mostrou. Existem apenas, 12 histórias. Elas mudam em torno de pequenos detalhes, mas são todas praticamente iguais. A vida que você acha que tinha antes da contaminação, isso nunca existiu. Então, aí é quando eles vão se dando conta das memórias implantadas. Então, o que acontece com esses clones? Você tem que entender que não é diferente do que acontece com a humanidade. Sim, você nasceu, cresceu, passou por essas histórias todas, só que a nossa memória é constantemente alterada. E ao alterar a nossa memória, altera a nossa linha do tempo entre passado, presente e futuro. Então, nós alteramos a nossa realidade. Quanto mais nós aceitamos as histórias que nos implantam, as mentiras que nos contam,
que insere na nossa cabeça hoje tão facilmente mídia social, televisão, telejornal, os senhores da verdade, hoje em dia, então nesse momento presente, os juízes, né? Você está no mundo agora que caminha para o julgamento constante. Se você não fizer a estrita obediência, então isso é um processo de implante que gera uma transformação na mente do homem e um embrutecimento do ser. Isso faz com que este homem que está na Terra, esta humanidade da Terra, esteja sendo alterada entre realidades paralelas o tempo todo, alterando versões entre passado, presente e futuro. Tudo o que você precisa fazer, você, eu e todos os seres que estão me ouvindo, é entender que somente a verdade, a verdadeira história da humanidade, recobrar a nossa memória e entender o nosso poder pessoal frente a esta realidade é que vai nos salvar. Aonde que você encontra isso? Em todos os meus cursos, em todos os meus webinários, em todos os meus vídeos que estão de graça aqui nesse canal do YouTube. Então, quanto mais você for seguindo essa informação, mais você vai recobrando essa história, essa memória, e vai se tornando capaz de entender aquilo que já fizeram e estão fazendo agora brutalmente com a humanidade. Isso é um alerta, e todos os meus vídeos são um alerta para você sair desse estado de adormecimento, de viver dentro desse mundo dos clones, adquirir sua consciência, erguer-se e romper com isso, sair para o mundo verdadeiro e destrua esse passado horroroso. Assuma a sua vida com a sua própria força e vontade. Então é necessário que você mude essa realidade onde você está, primeiro adquirindo consciência, coisa que a maior parte da humanidade está longe de alcançar, ok? Ainda é tempo, mas o nosso tempo está diminuindo. Está sendo acelerado o processo de desligarem com a nossa consciência de vez. E esse é um chamado para você acordar, ok? Muito obrigada a você, obrigada a todos e até o próximo trabalho, resenha, webinário ou vídeo especial do meu canal. Tchau, tchau!